Olá, estamos de volta com mais um podcast Ante o Exposto, dando sequência à nossa rodada de entrevistas aqui no 24º Congresso Internacional de Direito Constitucional, promovido pelo Instituto EBEC, Escola Brasileira de Estudos Constitucionais. Vamos abrir nossa bateria de entrevistas de hoje, gente, no segundo dia, com ela, a rainha da cocadinha, gente, Flávia Bahia, conosco novamente aqui. Professora Flávia, muito agradecido pelo seu aceite. Assisti há pouco sua palestra magistral. Vamos falar, gente, sobre a palestra dela daqui a pouco. Vocês que estão em casa vão ter essa oportunidade ímpar. Né? Professora Flávia vamos lá, doutora em Direito da Regulação pela FGV, mestre em Teoria do Estado de Direito Constitucional pela PUC do Rio de Janeiro, professora da FGV, Ampeg, EMEG, palestrante, autora de muitas obras. Você que faz concurso, OAB, você sabe disso, né? Foi difícil ela subir aqui, viu, gente? Era uma tietagem de aluno ali embaixo. Pois é, além do mais, portal Flávia Bahia, né? Eu já sigo, você também, com certeza. Professora, mais uma vez, muito obrigado. Dê o seu oi pra galera. Todo mundo lhe ama muito, nós principalmente, né? Ai, que alegria estar aqui novamente com esse podcast tão prestigiado, meninas queridas. Ante o Exposto. Isso. Quando convidar de novo, eu venho. Já estou com a presença afirmada aí no próximo evento da EBEC. Me chamem que eu venho, tá? Muito obrigada. Oi, pessoal. Isso. Professora, sua palestra acabou de encerrar e um tema bem interessante. A saúde na era digital, a proteção de dados e a jurisprudência do STF. Como a saúde e a telemedicina podem ser instrumentos de efetivação do direito constitucional à saúde? E quais são os limites jurídicos dessa digitalização? Essa é uma pergunta que a gente não tem uma resposta tão definida, não é? Mas eu acho que a gente precisa falar que saúde, pela primeira vez no país, foi levada a sério pela Constituição de 1988. Sim. Mas é uma Constituição que ainda vai fazer 38 anos, então ela não previu essa saúde digital, essa invasão de proteção de dados, todas as problemáticas da atualidade, elas não tinham como ser antevistas pela Constituição, né? Então, eu vejo a saúde digital como um grande instrumento de democratização da saúde universal preconizada pela Constituição. Não consigo observar como a saúde pode chegar no interior do Centro-Oeste, Norte, Nordeste, que ainda tem um atendimento médico tão diferenciado. No lado negativo, se a gente comparar, não é, com o atendimento médico do Sul, do Sudeste, a grande concentração de médicos do Brasil está em São Paulo. É verdade. Sim. São Paulo tem mais médicos do que mais de 4.500 municípios brasileiros. Nossa. Então, eu acho que a saúde digital ela veio para realmente realizar os comandos constitucionais de efetivação da saúde, mas com seus inúmeros desafios e com a pergunta não respondida. Sim. Porque os limites jurídicos, eles ainda não estão completamente traçados. Definidos. Né? A gente pode dizer que privacidade, intimidade, humanização do atendimento, a saúde de qualidade precisam ser respeitados. Mas eu acho que os desafios eles só estão começando e nós, como operadores do direito, vocês como, enfim, divulgadores Isso, aí de dos todos estudos, das os pesquisas. estudos, do que o direito precisa enfrentar na atualidade, não é? Acho que esse é um papel Esse importante é o nosso papel, esse é o nosso papel. do ante o exposto. Nós precisamos ficar atentos, acompanhando e trazendo as novidades. Isso. Então, acho que a gente tem que começar a construir, né, esses caminhos, na verdade, juridicamente. Mas, professora, diante da jurisprudência do STF que a gente tem hoje, como é que tem sido equilibrado o direito à privacidade e o interesse público na utilização de dados de saúde para pesquisa, vigilância epidemiológica e essas políticas públicas que o governo precisa prestar, né, para a população? Outra excelente pergunta, viu? Aqui as perguntas são de altíssimo nível. Vamos lá. A jurisprudência do Supremo é muito rica sobre a proteção à saúde, Sim. a judicialização da saúde, né? Os comandos constitucionais que trazem ao judiciário
também esse papel protagonista de defender a saúde. Temos excelentes decisões preservando a intimidade, preservando a privacidade. Tem uma decisão que é marco do Supremo sobre a lei de biossegurança, uma decisão inovadora, não é? Já tem seus 10 anos, em que o Supremo diz que as células-tronco podem ser utilizadas para pesquisa. Agora, juntando tudo isso sobre a telemedicina, sobre as demandas atuais, que a gente ainda não conhece completamente, a jurisprudência é incipiente. Temos decisões muito isoladas ainda sobre o Tribunal de Contas da União determinando ao INSS a realização de perícias médicas por telemedicina. Na época da pandemia, né? Isso. Algo muito novo. E muito superficial também, né? Uma decisão do tribunal em recurso extraordinário, enfrentando o tema indiretamente, que a defesa da saúde por aplicativo não é matéria reservada ao executivo. A gente não foi fundo ainda na telemedicina, nos dilemas atuais, porque a jurisprudência ela é sempre posterior, né? Primeiro a gente vive, primeiro a gente tem um conflito, caso concreto, a demanda, que infelizmente não segue a celeridade necessária, e aí a jurisprudência se põe. Acho que a gente está naquele momento de transição, um momento ainda muito inicial. De construção. De construção. Está na hora da academia. Como é que o direito médico tem reagido a essa realidade? Não é? Porque é uma demanda real, concreta. E eu vou aproveitar aqui... E às vezes sem varas especializadas nos tribunais, sem varas especializadas. Um estado outro, um tribunal outro tem. Isso. Né? Sim. E a professora estava provocando ali no palco principal, falando sobre essa transitoriedade, essa lacuna normal, né? Tanto normativa como jurisprudencial, mas também chamando, né, os operadores do direito que estavam assistindo a exatamente o quê? Exortando que estude, se prepare, porque é preciso dar uma resposta. E essa resposta tem que ser pronta, não é isso, professora? Falando em transitoriedade, lacuna, uma pergunta importante. Porque nós estamos tratando de uma profissão regulamentada. Né? E a senhora é mestre, doutora nessa área. Qual o papel do Conselho Nacional de Medicina? Que respostas o Conselho, que eu acredito que é a entidade mais apropriada das primeiras respostas, que resposta esse Conselho tem dado? Tem sido suficiente? Há uma expectativa de que essa resposta venha na trilha dos direitos fundamentais? Enfim, tem acompanhado isso? Fala pra gente. Foi a minha tese de doutorado, inclusive, meu estudo mais aprofundado na atualidade. Bem, primeiro, é uma montanha-russa regulatória, né? O Conselho Federal de Medicina demorou praticamente 20 anos para regulamentar esse meio de prestação do serviço médico, que não é um meio diferente, mas é um meio intermediado por tecnologia. Sim. Então, o CFM é o órgão regulador da telemedicina. Certo. A regulação atual, a 2314, ela foi editada em 2022, impulsionada pela pandemia, porque não se podia frequentar a consulta, o médico presencialmente. Então, a telemedicina acabou impulsionada por toda aquela crise sanitária internacional. Mas essa resolução, ela tem as suas lacunas e suas questões muito sensíveis. Por exemplo, a consulta padrão ouro, segundo a resolução, é a consulta presencial. E a telemedicina parte do pressuposto de que você não está presencialmente com o seu médico. Então não vai ser ouro. Então, pois é. E aí ninguém quer uma consulta prata, uma consulta bronze, um prêmio de consolação, não é? Todos nós merecemos, e a Constituição diz isso claramente no artigo 196, no artigo 6º, que a saúde é universal, mas uma saúde de qualidade. Então, a gente quer uma telemedicina de qualidade, não uma telemedicina na esfera CDE, né? A gente quer uma telemedicina padrão constitucional, né? Que eu acho que é o padrão melhor que a gente pode aqui defender. Então, o CFM é o órgão regulador, mas há lacunas que precisam ser enfrentadas seriamente pela regulação e provavelmente, daqui a pouco, a palavra final sobre tudo isso virá
dos nossos tribunais, né? Em última ratio, certeza. o Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, litígio. Litígio. E saúde é o tema mais litigioso do país. Ultimamente, né? A É judicialização impressionante. na área da saúde Consequentemente do mundo, porque é o país mais litigioso do mundo. exatamente. Agora sim, como advogado, meus pés são bem fixados no chão. Então, eu vivo muito na prática, né? E eu tento trazer tudo que a gente estuda, assim, num raciocínio de indução. Eu estou vivendo aqui no meu escritório, eu estou vivendo aqui no debate, eu puxo para a teoria, puxo para a legislação. Vamos lá. Padrão ouro de atendimento presencial. O que isso resolve? Porque eu vou falar de um caso prático meu. Eu tenho feito um tratamento com uma neurocientista, né? Acho que não é esse o termo, não. Mas, vamos lá. Ela é especialista em problemas neurológicos. Não é doido, não, tá? Um terapeuta. É uma terapeuta. Neuroterapeuta, é isso mesmo. Então, excelente profissional. Ela já me atendeu no padrão ouro presencialmente. Mas muitas vezes ela diz, Eduardo, tem que ser pelo... Ela tem um app. Onde eu quero chegar. Tem um app, doutor, não sei o que, doc, não sei o que. Deve ser de todos, assim, não é só ela, não é um próprio dela. Então ela faz atendimento por aquilo ali, aí grava, já gera lá um relatório, aí a receita médica também já sai um bocado de coisa, tudo ali por aquele app, é pelo telefone, ela conversa comigo por telefone e tal. Pois bem, isso é uma realidade. Tem apps funcionando aí, o mercado de programação já chegou, já entendeu, vou aí, já chegou, e o CRM, né, padrão ouro. Como é que a gente vai enfrentar isso? Sempre chegamos depois, seja com a jurisprudência, seja com a norma. Ok. Mas não tem isso, é saúde, não dá para ser depois. Então, como é que a senhora encara essa realidade do agora, que não dá para esperar? Me permita só fazer um acréscimo na sua pergunta. Sim. Porque você está falando de app. Mas a gente tem hoje, não só o app, mas as máquinas de home care, como é que eles chamam, né? Home care, né? Que tipo, você mede a glicose, você mede a pressão. Isso. Bioimpedância, vê sua obesidade. Você, tipo, se você tiver isso em casa, esse básico home care, e passar para o seu médico esses dados, Facilitaria, né? facilita. Sim. Outra coisa. Sim. Esses relógios, né, smartwatch, eles puxam tudo da sua vida. Mas eu tô já querendo, a gente já tá em... Tu me pergunta sobre pergunta. É porque o tema é muito palpitante. Palpitante, é claro. Do dia a dia. E vida, né? Saúde é vida, então pulsa. Essa é a preocupação. Como é que a gente vai resolver isso? Assim, não necessariamente tem um litígio, mas eu posso estar no atendimento prata e daqui a pouco vi algo errado, alguma coisa que não dava certo, não era para ser assim, e eu vou me virar como, assim, é saúde. É diferente de um seguro de um carro, alguma coisa assim. Não, é saúde, não pode ter. A gente sabe que erro médico é uma coisa muito perigosa. Grave. Como é que a senhora encara isso? E como é que tem... só tem essa resolução mesmo do CRM, não tem mais nada? Não, nós temos algumas resoluções bastante específicas. Sim. Por exemplo, tem resolução sobre telecirurgia. Sim. As sociedades médicas, elas têm regramentos também específicos. Então, você tem um regramento da pediatria, na telemedicina, na cardiologia, na já telemedicina. Tem essa provocação. Temos. Na verdade, a resolução principal é a do CFM, Sim. que, para mim, precisa realmente ser bastante debatida, porque não há outra consulta médica que não seja a consulta de qualidade, sim, né? Sim. Que é que todos nós queremos, que é que a Constituição garante a todos. Pegou mal esse negócio do padrão ouro. Mas eu acho que os operadores de direito estão atuantes, as sociedades médicas estão atuantes, a jurisprudência, como esperado, ainda não recebeu, né, todas as demandas, mas a Constituição ela tem um princípio muito importante, dentre, né, são vários, mas a autonomia. Então, se não houver uma lei impedindo, você tem autorização para realização. Então, você tem muitos aplicativos, muitas atuações, né, médicas e profissionais que também
são garantidas pela Constituição, Claro. porque o texto diz é livre exercício, né, de qualquer Isso, atividade claro. profissional. Por mais regulada que seja Por livre, mais né? regulada que seja. Então, eu acho que os fatos eles estão se sobrepondo Sim. e as necessidades, né, da população estão se sobrepondo a esses regramentos em certa medida. Mas eu creio também que a gente vai passar por muitos conflitos Sim. até termos algo mais seguro. em Até termos... porque nós estamos falando do tema mais judicializado do país. E não vai deixar de ser. por Não isso. vai deixar de ser. Aliás, eu acho que Vai a piorar. gente tem uma chance aí de ter uma Piorar. judicialização ainda maior, Ainda maior. na área da saúde, trazendo os problemas da saúde digital. E eu digo a vocês que estão ouvindo aqui as palavras da professora Flávia Bahia. A academia, a pesquisa, a construção dogmática, hermenêutica, é que vai fazer a base de enfrentamento de tudo isso. Concorda, professora? Com toda certeza. Gente, essa provocação, esse chamamento foi maravilhoso. Exorto vocês a comprarem a obra coletiva do 24º Congresso Internacional de Direito Constitucional e lá vocês vão encontrar o artigo da professora Flávia Bahia. Né? Eu recomendo demasiadamente, fortemente, faço essa indicação. Professora, mais uma vez, muito obrigado, uma alegria. Obrigada, professora. Tudo flui, é tão leve, né? Maravilhoso, sempre. A gente podia ficar mais, né? Adoro. Professora, por favor, suas palavras. Bem, primeiro quero agradecer essa oportunidade incrível de estar aqui no Ante o Exposto com vocês, porque além de perguntas muito bem formuladas, pensa em pessoas simpáticas, queridas, né, carinhosas. Então, convido a todos a seguirem as redes do Ante o Exposto, a participarem, a estudarem, porque estudar liberta, né? Liberta. E esse é um papel fundamental que o Ante o Exposto realiza aí para o país inteiro. Muito obrigada, pessoal. Aí você, concurseiro, estudante, universitário, aquele cara que está enfrentando a OAB, estivemos aqui com a rainha da cocadinha, Flávia Bahia. Vão seguindo, tem mais entrevistas hoje, gente. Aguardem aí.